Bom, hoje eu vou estar falando com vocês sobre uma das áreas mais importantes que nós temos na nossa vida e que, inclusive, ela é a área mais buscada na magia. A maioria das pessoas buscam essa área. Em segundo lugar, fica a área de emprego e prosperidade, que é trabalho, dinheiro, investimentos e sorte e tudo. Mas essa área ela ainda continua sendo a mais procurada, é a área em que as pessoas mais buscam e precisam de ajuda, que é a área de amor e relacionamento. Essa área, ela é uma área extremamente complexa, ela é uma área extremamente densa e que, inclusive, eu considero como uma área sagrada. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado com essa área na sua vida. Mesmo que você não utilize da magia, mesmo que você só seja uma pessoa que, igual a grande maioria, vai ter vários tipos de relacionamentos, inclusive o relacionamento amoroso, que vai ser o relacionamento amoroso e íntimo, que vai ser o tema principal desse breve estudo que faremos, é uma coisa assim que você tem que tomar muito cuidado com as pessoas na qual você vai estar se relacionando. Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você vai estar trazendo para a sua vida e para a sua intimidade, porque isso pode causar um efeito, uma mudança na sua vida permanente. E quando nós falamos de magia, é pior ainda. Não digo pior no sentido de ser ruim, eu digo pior no sentido de cuidado. Porque quando nós usamos a magia para mexer na área de amor e relacionamento, a gente pode tomar algumas decisões ali que também vão modificar para sempre a nossa visão, o nosso pensamento, os nossos relacionamentos, as pessoas que vão aparecer na nossa vida. Por isso que ela é uma área que realmente, provavelmente, vai ser um dos temas mais difíceis que eu vou estar trazendo para esse canal. Mas eu vou buscar explicar da melhor maneira possível. Bom, a área de amor e relacionamento, como eu falei, ela é uma área muito complexa e abrangente, além de ser uma área sagrada. Apesar de que a maioria das pessoas que vão buscar rituais de magia para essa área, elas vão estar normalmente ligadas ao relacionamento amoroso e relacionamento íntimo, que, como eu expliquei, será o foco desse vídeo. Porém, é importante a gente saber também que existem muito mais profundidade nessa área. Eu não vou citar todos os exemplos, porque seriam muitos. Envolveria até aspectos sociológicos, psicológicos, filosóficos, do comportamento humano. Então, realmente fugiria bastante do tema. Mas, por exemplo, vamos falar então, vamos destrinchar um pouco melhor essa área. Amor e relacionamento. Ok, vamos começar falando sobre amor. Quando nós falamos sobre amor, existem as mais variadas formas de amor. Já começa por aí. Não é só o amor romântico. E essas variadas formas de amor, direto ou indiretamente, elas afetam o amor romântico também. Mas, por exemplo, nós temos o amor que você tem por si próprio, nós temos a forma na qual você interpreta o amor. Como assim? Tem pessoas que você vai entregar empatia, que você vai entregar carinho, que você vai entregar amor, que elas vão ficar muito felizes por isso. Mas vão ter outras pessoas que, mesmo sendo o mesmo sentimento, existem outras pessoas que elas vão ficar completamente dependentes de você quando você faz isso. E existem outras pessoas que, quando você demonstra esse tipo de sentimento, a pessoa ela começa a agir de forma estranha. Isso provavelmente já aconteceu com a maioria de vocês. De você estar demonstrando um sentimento forte, como esse, e a pessoa ela começar a agir de uma forma estranha, sabe? Começar a fugir, começar a agir de uma forma esquisita. E existe até mesmo a possibilidade da pessoa ficar irritada, da pessoa ficar com raiva de você. Mas não só isso, né? Existe também o amor que você cria e constrói ao longo do tempo. Tem a relação de amor e ódio também. Então, tem pessoas que elas são completamente apaixonadas e amam profundamente uma pessoa. Só que dependendo do que acontecer, né? Vamos supor que aconteça um grande desapontamento ali. Aconteça uma crise nessa relação amorosa. No dia seguinte, todo aquele amor que aquela pessoa tinha tem ódio. Então a pessoa tem muito ódio também. Além disso, nós também temos, além do sentimento do amor em si, nós temos a paixão,
que já é um sentimento, digamos, mais superficial comparado ao do amor, que pode até passar bem mais rápido. E, além disso, nós temos também os caminhos que você chega ao amor. Porque por mais que muitas pessoas elas comentem, né, que eu comecei a gostar e amar aquela pessoa quando eu percebi, quando eu me dei conta, isso já estava acontecendo. Mas, na maioria das vezes, não é uma coisa invisível, entre aspas, que acontece, né? Existiram alguns fatores que te levaram a ter esse sentimento mais forte por outra pessoa. E esse sentimento, ele varia muito. Às vezes pode ser pelo ódio, que isso acontece. Então, existem muitas pessoas, por exemplo, que elas dizem não gostar de uma pessoa, elas dizem ter ódio ou ter uma grande antipatia por aquela pessoa, só que no futuro eles acabam se relacionando. Isso é uma coisa que acontece, né? Mas além desses exemplos, né, pode ser também pela sexualidade. Então existe a possibilidade, por exemplo, de duas pessoas elas começarem a ter relações sem nenhum interesse em ser um relacionamento sério. Eu digo especificamente de relacionamentos íntimos. E elas começam a ter esse relacionamento íntimo simplesmente por atração física e nada mais. Porém, com o tempo, isso vai progredindo. Com o tempo, elas começam a desenvolver sentimentos mais fortes que começaram pela sexualidade. Então, é uma coisa que pode acontecer também. Ou seja, você já percebe agora que quando falamos de amor, existem muitas variáveis, existem muitas situações que estão ao redor desse sentimento. E agora, já que a gente falou sobre amor e relacionamento, já resumimos um pouco sobre a questão do amor, vamos para o relacionamento. O relacionamento pode estar relacionado às relações que você tem consigo mesmo, a relação que você tem com as pessoas no geral como sociedade, pode estar relacionado à relação que você tem com seus familiares, a relação que você tem com seus amigos, a relação que você tem com os inimigos, a relação que você tem com as pessoas que você precisa conversar, que você precisa trabalhar, que você precisa estudar. Mas também, junto a todo esse conceito, todo esse contexto que é muito grande e também é muito importante, ali também tem as relações amorosas e íntimas que você tem, mas também a relação que você tem com a natureza, a relação que você tem com os animais, a relação que você tem com as coisas que são muito diferentes para você, a relação que você tem com coisas e pessoas e situações que você não entende completamente ou você não consegue interpretar. Então, todas essas coisas, esses exemplos que eu mencionei e muitos outros, eles vão afetar diretamente e indiretamente a sua vida. E não só isso, eles vão afetar até mesmo o relacionamento amoroso e o relacionamento íntimo, que é o foco do que a gente vai pensar, do que a gente vai estudar um pouco, tá? Mas, especificando, vamos deixar muito disso de lado, até porque não é o interesse da maioria das pessoas, já que a maioria das pessoas, o que elas procuram no meio da magia? E não tem problema, não estou criticando não. Mas a maioria das pessoas, o que elas vão buscar quando o tema é amor e relacionamento? Primeiro, eu vou citar 2 exemplos, da pessoa que está solteira e da pessoa que já está em um relacionamento. Esse relacionamento pode ser namoro ou casamento. Para a pessoa que está solteira, lembrando que pode ser um homem ou uma mulher, apesar de que pode ter alguns momentos em que eu vou especificar, pode ter alguns momentos em que eu vou falar, vou estar usando como exemplo masculino, um homem, mas é importante vocês entenderem que isso também serve para as outras formas, tá? Mas, por exemplo, o cara, ele está solteiro e, na grande maioria das vezes, ele vai estar solteiro. É claro que ele pode estar em relacionamentos e querer isso também, mas não é o comum. Mas, enfim, o cara, ele está solteiro e ele deseja ter um namoro. Ele quer ter um namoro sério. Ele quer ter um namoro que possivelmente possa progredir até mesmo para um casamento, para construir uma família, alguma coisa do gênero. Esse é o primeiro exemplo. É a pessoa que ela está solteira e ela quer encontrar alguém. Porém, existe a pessoa que ela está solteira e ela não quer ter um relacionamento nesse nível. Ela quer ter relacionamentos superficiais. Ela não quer namorar, ela não quer se casar. Ela apenas quer que apareça mais opções na vida dela. Então, essas 2 possibilidades, para o solteiro, é o que acontece na maioria das vezes. E eu digo isso porque eu acompanho, eu sou dono e administrador de grupos
de magia. Então, desde 2015, desde 2014, eu acompanho isso e é alguma coisa que eu já percebi, não só de acompanhar os grupos, mas de pessoas virem me procurar também. Na maioria das vezes em que o cara, ou a mulher, né? Lembrando, pode ser ambos. No mesmo momento que a pessoa tá solteira e a pessoa fala assim: eu preciso de uma magia para amor. E já fica bastante previsível que essa pessoa vai estar querendo. Ou ela vai só estar querendo que apareça mais opções para ela, para que ela tenha mais experiências e com outras pessoas, né? Ou pode ser que essa pessoa ela já até tenha esses relacionamentos, mas ela tá querendo alguma coisa a mais. Pode ser que os caminhos dela estejam fechados. Ou seja, não aparece ninguém. Passa 1, 2, 3 anos, essa pessoa ela tá tentando e não tá conseguindo, não tá aparecendo nem pessoas para ficar, dirá para ter um relacionamento sério. Então, existe essa possibilidade, né, da pessoa ela tá querendo ter um relacionamento sério também. Esses são os dois principais exemplos. Ambos solteiros, porém um deseja ter um relacionamento sério e o outro não tem essa vontade. Agora, citando o segundo exemplo, que são de uma pessoa que está já num relacionamento, vamos citar como exemplo o namoro, mas pode ser o casamento também. A pessoa que está no namoro, ela também pode se beneficiar da espiritualidade. Por quê? Porque ela pode pedir para ter fidelidade no relacionamento. A gente sabe que a maioria dos relacionamentos hoje tem traição, tá? Então, pode acontecer de algumas pessoas elas pedirem isso, elas perceberem que ou elas descobriram que realmente já estava acontecendo uma traição, elas queriam resolver isso, né? Ou então elas estavam com a intuição de que às vezes os problemas na relação ali poderiam dar brechas para que acontecesse a traição, né? Então, se você está num relacionamento, por exemplo, você pode estar pedindo para que tenha fidelidade na relação. Aí algumas pessoas podem pensar e comentar: mas não seria melhor terminar a relação? Eu não vou entrar nesse campo. Se é melhor, se não é, eu tô aqui só para falar o necessário, né? O importante. Não para julgar a situação de cada pessoa aqui. Agora, se você tá num relacionamento, além de pedir fidelidade, você pode pedir para que o relacionamento ele melhore. Então, por exemplo, uma pessoa que está namorando, ela pode buscar magia e espiritualidade porque ela está tendo problemas no relacionamento. Eles estão brigando muito, eles estão discutindo muito, né? Estão tendo vários desentendimentos, então essa é uma possibilidade também. Também pode acontecer da pessoa ela pedir para que o relacionamento fosse igual antes. Porque o que acontece muitas vezes nos relacionamentos é que no primeiro mês ou no primeiro ano ali, o relacionamento ele é muito bom, só que depois ele acaba caindo na rotina. Então ele fica aquele relacionamento com poucas relações íntimas, fica aquele relacionamento onde você percebe que o seu parceiro, a sua parceira não está conversando muito com você, às vezes você percebe que a pessoa está incomodada, mas não fala. Então você também pode pedir para que traga esses sentimentos mais fortes, né, bem parecidos com o que acontecia no começo da relação, né, que era um relacionamento vívido, forte, que tinha uma amizade muito forte, só que depois isso acabou com o tempo, por outras questões, caindo na rotina. Enfim, para as pessoas que estão em relacionamento, assim como para as pessoas que estão solteiras, né, existem várias opções. Todas essas opções, elas podem... a magia pode beneficiar todas essas situações e muito mais, né? Eu poderia citar vários outros exemplos aqui. Inclusive, no meu blog, eu tenho uma publicação que eu falo sobre isso, né? Eu escrevi uma publicação muito interessante, que eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês, que chama se eu não me engano, chama 223 pedidos para fazer aos espíritos, né? Então lá eu cito todas as áreas, área de amor e relacionamento, área de emprego, área da saúde. E aí lá na área de amor e relacionamento vocês vão ver muitos outros exemplos do que eu estou citando aqui, né? O que eu vou estar passando para vocês, além desse breve estudo que nós estamos fazendo, ele serve para que você tome uma maior precaução. Porque existem vários riscos e vários problemas que você pode estar fazendo e que pode também prejudicar a sua vida. Então a pessoa ela vai buscar magia e espiritualidade para resolver os seus problemas, mas existe uma chance considerável dela acabar saindo com mais problemas do que ela tinha antes. Que foi uma coisa que muitas vezes as pessoas reportaram até mim, né? Pessoas falando que buscaram ajuda espiritual
e elas tiveram muito mais problemas do que soluções. Ou até tiveram o resultado que elas queriam, mas passou pouco tempo depois, uma semana, um mês, 3 meses, e de repente elas perderam tudo aquilo lá de novo. Teve pessoas que gastaram muito dinheiro indevidamente e teve pessoas que foram muito enganadas também. Então, no mesmo momento em que você for procurar rituais de magia para amor, qual que é a primeira coisa que você vai ter que fazer? A primeira lei, que eu acho que é importantíssima da maioria das pessoas saberem, para evitar de dar um problema maior, ou de acabarem fazendo alguma coisa errada também. Primeiro tenha consciência. Esse ter essa consciência, ele é importante pelo fato de que só nessa explicação que eu fiz no começo, vocês já entendem que ela é uma área muito mais completa. Ela já é uma área muito mais complexa e que ela envolve várias outras questões que estão muito além de relacionamento amoroso. E por mais que, foi como eu expliquei, por mais que muitas vezes você pense, eu só vou querer uma coisa específica dentro dessa área, é muito provável que outros aspectos que estejam relacionados a essa área afetem diretamente ou indiretamente o que você está pedindo. Por isso que é importante, nessa consciência, você ter bastante cuidado. Um exemplo que eu acho muito interessante citar também, porque assim, vamos pensar da seguinte maneira. Quando você é criança e você toma uma decisão errada, você cometeu um erro. O que vai acontecer? Provavelmente, na grande maioria das vezes, esse erro que você cometeu, ele será um erro recuperável. Porque você é criança, provavelmente outras pessoas vão assumir essa responsabilidade por você, provavelmente você não sabia, então você vai ser ensinado que aquilo ali, né, entre aspas, é uma coisa errada a se fazer e tudo. Mas os erros que você comete quando criança, eles são reparáveis, a grande maioria deles. Quando você já é adolescente, a coisa já é diferente. Porque por mais que, mesmo adolescente, os seus pais ou os seus responsáveis, eles vão assumir algum problema que você passe, né? Então, se você cometer algum erro, dependendo do erro, vai ser eles quem vão assumir, mas dependendo do erro, você mesmo vai assumir. Por quê? Porque por mais que você não seja um adulto, você já não é mais criança, você já tem um nível de maturidade, tinha sim consciência de que essas coisas que você estava fazendo era errado. Mas no geral, a maioria dos erros que você cometer enquanto adolescente, você vai conseguir recuperar eles. Agora, e quando você é adulto? O peso das suas decisões, o peso das suas escolhas, elas ficam ainda maiores. Maiores, bem maiores do que quando você era adolescente, bem maiores do que quando você era criança. O que é, obviamente, esse exemplo, por mais que ele seja óbvio, é importante a gente parar para refletir. É importante nós refletirmos que essas decisões, conforme, em resumo, né, conforme mais nós crescemos e nos desenvolvemos como pessoa, mais as decisões elas tendem a ficar cada vez mais pesadas. Ao ponto de que se você é um adulto e você toma uma decisão errada, essa decisão ela tem um peso muito maior do que quando você era adolescente. E assim vai sucessivamente. Agora, vamos colocar num nível de evolução, digamos assim, onde você seja uma pessoa em que você alcançou uma estabilidade, um sucesso em praticamente todas as áreas da sua vida. Vamos imaginar que você, na sua área amorosa, você alcançou todos os seus objetivos, ou a maioria deles. Você tem o que você quer ali. E na área financeira também. Você alcançou sua estabilidade, você é uma pessoa que tem muitas riquezas, você é uma pessoa que tem muitas posses, enfim. Você alcançou um nível muito alto, né? O fato é, se você tomar uma decisão errada enquanto você já é digamos, um imperador da sua própria vida ou uma imperatriz da sua própria vida, o peso vai ser ainda maior. O que eu quero dizer com isso? Dependendo da decisão errada que você tomar, você vai destruir o seu relacionamento amoroso, você vai perder o seu casamento, vamos supor, né, que esse exemplo seja o casamento ideal. Você vai perder seu casamento, você vai perder todo o seu dinheiro, você vai perder todas as suas posses. E isso, usando o exemplo financeiro, você só escolheu um sócio errado. Você só confiou na pessoa errada. E de repente, toda a sua vida ela começa a desmoronar. Então você percebe que da vida adulta para esse nível
né, onde você é o imperador da sua própria vida, o peso das decisões, ela se torna muito maior. Agora, existe um nível ainda maior do que esse? Um nível em que você pode tomar uma decisão e ela pode ser uma decisão ainda mais difícil, mais pesada do que você ser o imperador da sua própria vida? Sim, é quando você busca magia. Quando você busca magia, quando você busca a espiritualidade, você está aumentando. Você está indo num nível além do ser o imperador, porque você está entrando em um campo em que a maioria das pessoas não tem acesso, onde existe um muro. E muitas pessoas, elas acreditam, né, que esse muro ele existe para afastar as pessoas, para só a elite acessar, mas isso não é verdade. Esse muro ele existe, digamos, esse muro eu estou usando como uma analogia, né, um exemplo. Mas esse muro ele existe exatamente porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas não vão ter noção do que elas vão estar fazendo. Porque no mesmo momento em que a gente entra nesse campo da espiritualidade, a maioria das decisões ali que você vai estar tomando, por mais que pareça, como eu já mencionei, por mais que seja algo simples, eu só quero trazer a pessoa de volta, né? Não, eu só quero ter um relacionamento. Por mais que isso pareça uma coisa simples, no mesmo momento que você mexe no plano espiritual, você já está mexendo em todo um conceito, né? Todo um contexto que já estava ali para você. Então a chance de você acabar, digamos, é como se fosse vários fios conectados a um servidor, né? É como a maioria das pessoas, infelizmente, elas fazem isso. A maioria das pessoas, elas abrem essa porta para esse servidor com milhares de fios e elas começam a mexer como se elas fossem crianças, como se elas estivessem brincando. Mas a chance de você mexer nesses milhares de fios aí e vocês acabarem causando uma pane, causando um problema é muito grande. Por esse motivo, a primeira regra é você ter consciência. Consciência de que pode ser a coisa mais simples que você está pedindo, no mesmo momento em que você está pensando em rituais de magia, rituais para fazer na área de amor e relacionamento. Você já precisa ter essa consciência de que as coisas são muito maiores do que você pensa, as coisas são muito maiores do que você imagina. Não para que você tenha medo. Eu vou ficar com medo, né, e não vou fazer nada. Não, não é para esse propósito, mas é para você ter essa consciência. Porque acredite, só o fato de você ter consciência que existe esse campo energético, né, em que existe esse campo espiritual em que você está querendo mexer, você já vai começar a ter um pouco mais de cuidado. Você já vai começar a ter um pouco mais de cautela. E isso já vai ser uma diferença drástica aí na sua vida, positivamente falando. Então, a partir de agora, no mesmo momento em que agora você está mais consciente de que ela é uma área complicada, que ela é uma área complexa, que ela é uma área sagrada e que você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você está tomando, agora você já vai ter mais cautela com o que você vai estar pedindo, você vai ter mais cautela com o que você vai estar fazendo e você vai estar principalmente avaliando melhor se você realmente vai em busca disso, não é? Porque agora você percebeu que o custo do que você está querendo pode ser um custo muito alto. Pode ser que não, mas pode ser que seja também. Então, só o fato de você ter essa consciência que agora você vai refletir melhor o que você vai pedir para a espiritualidade, o que você vai pedir para os espíritos, já vai ser uma coisa que já vai te deixar em vantagem. Da maioria das pessoas que vão quebrar a cara aí, que vão se ferrar, que vão atrapalhar suas vidas de forma definitiva. A segunda coisa é você ter resiliência, que é uma coisa que... Porque você ter consciência não é garantia de que você vai ter resiliência. Porque quando a pessoa ela ter consciência de que é uma área muito maior do que ela pensa e que essas coisas que ela sequer estava imaginando vão afetar o que ela está pedindo, isso pode fazer com que a pessoa ela tenha consciência, mas ela acabe não tendo nenhuma vantagem nisso. No sentido de que ela pode ignorar isso, por exemplo. Ela pode ser uma pessoa que eu tenho mais consciência, mas eu não tô nem aí. Pode acontecer. Mas, por isso que junto com o primeiro entra o segundo aspecto, que é você ter resiliência. Se você vai procurar espiritualidade
e você tá muito desesperado, se você tá em crise, assim, se você tá muito ansioso, muito ansiosa, saiba que você, na maioria das vezes, você não deveria estar buscando isso. Porque já teve muitas pessoas ao longo da história que elas vão procurar rituais de magia e elas estão completamente desesperadas. E o fato de você estar desesperado, exemplo, um casamento acabou. Então eu entendo, eu não tô dizendo pra pessoa, pra ela ficar em paz de espírito. Eu compreendo, às vezes o casamento acabou, às vezes a pessoa foi embora, né? Ou no caso do solteiro ali, né, da solteira, pode ser que faz muitos anos que a pessoa não consegue ter um relacionamento, então a pessoa ela já não tá num estado muito bom assim. Ela tá numa certa ansiedade. Eu entendo a pessoa ter uma certa ansiedade. Agora, não é recomendável que você procure rituais de magia em completo desespero, que é o que muita gente faz. E por vários motivos. Primeiro, a chance de você tomar um golpe é muito grande, principalmente se você for contratar um profissional. Porque o profissional, Aliás, não é nem um profissional, né? O charlatão, ele vai falar tudo que você quer ouvir. Ele vai muitas vezes falar que é simples. Olha só, ele vai falar que é simples, sendo que a gente já sabe agora que é uma área extremamente complexa. Então ele vai falar que é uma coisa simples, que é uma coisa fácil, que é uma coisa garantida, o que nada disso é verdade. Então tem muita gente que no desespero vai acabar investindo tempo e investindo dinheiro, muitas vezes um dinheiro que nem pode, para uma situação que ainda é muito incerta. Então tem chance da pessoa sofrer prejuízos, mas também tem um outro fator que é tão importante quanto, por isso que é importante você ter resiliência, que é o seguinte: para a espiritualidade, não importa o quanto de dinheiro você tem. O que importa é a sua motivação, é a sua vontade. Isso é o que conta para a espiritualidade. Então, eu vou citar dois exemplos, igual eu fiz, nas aulas que eu fiz sobre ataques espirituais e obsessões, eu fiz dois exemplos, né? O A e B. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor. Mas vamos supor que uma pessoa ela esteja buscando a magia para um relacionamento amoroso, exemplo, para trazer uma pessoa de volta. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela gosta verdadeiramente daquela pessoa que foi embora. Ela é uma pessoa que, além dela gostar, esta é a sua verdadeira vontade no momento. E essa é uma pessoa que ela respeita e compreende a espiritualidade, o tempo da espiritualidade também. Então, no mesmo momento que ela for buscar auxílio espiritual, né, vamos supor que esses espíritos ligados a esse tema, eles vão se guiar principalmente não somente pelo que foi pedido. Eu pedi para que essa pessoa volte para mim, exemplo. Eles não vão se guiar somente por isso. Eles vão se guiar também pela própria pessoa. Como que a pessoa está agindo? Como que está, naquele momento, as energias daquela pessoa? Isso também leva muito em consideração. Então esse é o exemplo A. Agora vamos citar um exemplo B de uma pessoa que está completamente desesperada, que está completamente ansiosa, que está em um estado de negação, diferente do exemplo A. O exemplo A, ele ou ela, vamos citar o exemplo feminino, ela não queria que isso acontecesse, mas ela não está em estado de negação. Ela vai buscar resolver isso, mas ela não está em negação completa. Ela só vai tentar trazer de volta. Ponto. Agora, essa pessoa do exemplo B, não. Ela está num exemplo de negação muito grande. Tá uma pessoa extremamente pessimista. Tá uma pessoa extremamente negativa. Né? Tá uma pessoa assim que, mesmo por mais que ela esteja fazendo trabalhos de amor, no fundo ela tá muito odiando aquela pessoa que foi embora. Ela tá com muita raiva, ela tá com muito ódio, ou seja, ela tá com uma energia completamente diferente.
ela está agindo contra o seu próprio trabalho, ou seus próprios trabalhos. Porque, veja bem, ela está querendo fazer um trabalho de amor, mas ela está odiando muito aquela pessoa. São energias que, como eu já mencionei, por mais que elas estejam muito próximas, né, elas acabam sendo energias diferentes. Então isso é uma coisa que pode acontecer também. Por esse motivo, primeiro, repito, tenha consciência de que ela é uma área abrangente, complexa e muito difícil e que você tem que pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão. É só isso. Essa é a primeira regra. Simples e fácil. Segunda regra, tenha resiliência. Tenha resiliência ao ponto de que, primeiro, vá buscar uma terapia, vá buscar um psicólogo, medite, vá fazer umas orações. O fato é, você não precisa estar em paz de espírito, mas você precisa pelo menos estar no controle. Isso é muito importante. Isso é muito importante principalmente para a espiritualidade. Porque existem muitas pessoas que elas perdem grandes resultados na magia, às vezes até mesmo esse, de, por exemplo, trazer um namorado, trazer a esposa de volta. Muitas vezes a pessoa ela perde esse resultado porque ela pediu uma coisa, só que ela está num estado de perturbação tão grande que ela atrapalha e faz com que ela mesma impeça de que o resultado que ela tenha pedido venha até ela. Ela está num estado de perturbação, assim, de caos tão grande que isso é, no plano espiritual, muito forte, ao ponto de que a pessoa ela pode acabar se prejudicando. Prejudicando muito, inclusive, do que ela está pedindo. Portanto, a segunda regra da resiliência seja exatamente essa. Você pode estar ansiosa, você pode estar um pouco preocupada, você pode... Já passou algumas semanas, alguns meses desde que teve essa separação, por exemplo, e é completamente normal você estar um pouco... você não estar tão estável. Mas no mesmo momento em que você entra num estado de crise completa, de paranoia, de medo, de raiva, aí já não é o momento apropriado para você buscar rituais de magia para isso. Então, primeiro, tenha consciência, que já vai te trazer uma reflexão mais profunda do que você vai fazer a partir de agora, certo? A segunda é você ter o quê? Resiliência. Se você não está bem, se você está muito desesperado, se você está muito ansioso, né? Não é apropriado que você faça. Espere um tempo. Quando você estiver melhor, né? Se você estiver melhor e você já não estiver porque existe essa possibilidade. Tem pessoa que fala assim: "Ah, eu melhorei, agora eu percebi que nem isso eu quero mais". Então, no final das contas, que bom que você não fez nada. Agora, se depois que você já estiver bem, tá? Com a sua saúde física, mental e espiritual boa, aí sim você vai... E se mesmo depois que você já tiver, digamos, mais equilibrado, mas quando você já tiver mais equilibrada e você ainda tiver com essa vontade, aí sim faz os rituais. Porque agora as suas chances se tornaram muito maiores. Terceira coisa, não faça trabalhos de amarração, tá? Eu quero deixar bem claro e especificar bem que eu não estou indo contra quem faz trabalhos de amarração, tá? Não tem porquê ninguém se sentir ofendido quando eu falo isso. Eu não estou falando, né, não é um ataque direto às pessoas que fazem trabalhos de amarração, porque muita gente faz. Mas a minha recomendação é que você não faça esses trabalhos de amarração. E por quê? Existem vários motivos. Vamos mencionar alguns deles. Bom, o trabalho de amarração, ele nada mais é do que um trabalho de obsessão. Se você acredita que quando você está amarrando alguém, o próprio nome já é bem sugestivo, né? Amarração. Você está amarrando alguém a você. E isso pode nem sempre ser a vontade da pessoa. Na verdade, eu acho que não é a vontade da maioria. Ninguém quer estar com uma pessoa ou presa a esta pessoa ou então aos seus sentimentos. Mas o trabalho de amarração é importante explicar isso para vocês, né? Tem gente que acha que está fazendo trabalho de amarração e que acha que está fazendo uma coisa boa. Não, eu estou fazendo um bem. Não.
Você não está. Os trabalhos de amarração são trabalhos de obsessão. O que você vai estar fazendo, né? Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar pedindo para que alguns espíritos eles atuem como obsessores na vida de outras pessoas. É isso que você vai estar fazendo. Ou melhor, na vida de uma outra pessoa. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que você vai contratar um profissional. Você vai contratar um profissional e falar assim, eu quero fazer a amarração para essa pessoa aqui. Aí o que vai acontecer? Esse mago, essa bruxa, ele vai chamar espíritos que, como eu expliquei, vão agir como obsessores na vida daquela pessoa. Então, o que vai acontecer? Ele pode ficar sonhando muito com você. Ele pode, em vários momentos do dia, ele vai ter pensamentos que vão ser pensamentos que vão remeter a você, né? E muitas vezes ele vai ficar sentindo como se tivesse faltando alguma coisa. Vou citar o exemplo masculino, né? Vai ficar faltando alguma coisa na vida dele. Vai ser como se tivesse faltando alguma coisa na vida dele enquanto ele não for conversar com você, enquanto ele não for estar com você. E aí a pessoa leiga, ela pode chegar e falar assim, nossa, que ótimo, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Isso você pode conseguir fazendo trabalhos de amor. A questão é que você vai estar conseguindo esses resultados pela obsessão. Então não é a mesma coisa. Porque existem trabalhos de obsessão em que a pessoa ela começa a ficar extremamente perturbada mentalmente. Então, por mais que a pessoa ela esteja pensando em você, ela pode ter vários pensamentos, ela pode ficar extremamente confusa, ela pode ficar extremamente perturbada, ela pode ficar exausta, a imunidade daquela pessoa pode ficar menor. Então, tem pessoas que estão sofrendo obsessões por meio das amarrações e elas estão ficando assim extremamente doentes. A pessoa fica confusa. Na maioria das vezes, por mais que você tenha esses bons resultados, podemos dizer que são bons resultados, o fato é que a que custo? Porque tem pessoa que perde trabalho por causa disso. Tem pessoa que não consegue trabalhar mais. Tem pessoa que começa a ficar doente. Esses trabalhos de amarração muitas vezes fecham os caminhos da vida da outra pessoa. Então, espiritualmente, isso não é nada bom. Você está atacando aquela pessoa. Tanto que os guias e mentores que vivem com aquela pessoa, os guias e mentores principalmente espirituais, eles vão ver você não como uma boa pessoa, muito pelo contrário, como um inimigo, uma pessoa que precisa sair da vida dele. E também, qual que é a falha nisso, né? São os atalhos, né? Eu quero uma coisa rápida, né? Aí que tá o problema. A pessoa, ela volta. Mas a pessoa, quando ela volta, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, a pessoa ela vai voltar muito perturbada. Então você vai estar com essa pessoa? Sim. Você conseguiu. Eu estou usando esse exemplo de amarração, sendo específico de trazer um namorado ou trazer um marido de volta. Mas existem outros tipos de amarração também que você pode estar fazendo. Todas ruins. Mas aí, por exemplo, você conseguiu trazer a pessoa de volta? Conseguiu, essa pessoa está com você. Primeiro, você vai perceber que muitas vezes essa pessoa ela não vai estar feliz. E se você não se importar com isso, aí tem uma coisa muito estranha contigo. Mas é uma coisa que você vai perceber. Você vai perceber que essa pessoa ela está com você, mas ela não está feliz. Segundo, você vai perceber que essa pessoa vai começar a ficar muito bipolar. Então, uma hora uma pessoa vai querer uma coisa, de repente ela não vai querer mais, de repente ela não sabe, aí de repente ela quer muito. Por quê? Porque ela vai sofrer obsessão. E a chance dela começar a ser um obsessor na sua própria vida é muito grande. Tanto que existem trabalhos de amarração e o alvo volta, porém ele volta extremamente ciumento, agressivo, violento. Então tem inclusive trabalhos de amarração que chegam a ter fins trágicos, inclusive. Fora de que muitas vezes a pessoa ela vai voltar, mas a pessoa vai voltar muito ferrada também. A pessoa vai voltar, eu briguei com a minha família, exemplos, né? Eu briguei com a minha família, eu perdi meu trabalho, eu briguei com meu irmão, né? Eu briguei com ex-mulher também, briguei com filhos. Então, assim, isso é óbvio, né? Por que isso está acontecendo? Porque não são trabalhos de amor. Existem trabalhos que de fato são trabalhos de amor e que não vão, e que podem te trazer
os resultados bons que eu mencionei, né? Da pessoa tá pensando em você, da pessoa ela tá querendo estar com você, da pessoa até mesmo está sendo influenciada no pensamento de durante vários momentos do dia dela, ela está pensando em você. Isso são coisas que trabalho de magia, de amor podem fazer. Só que evitam de trazer vários desses resultados negativos, né? Então, é muito mais viável, ao invés de você fazer um trabalho de amarração, faça um trabalho de amor. Porque as chances são muito maiores. E outra, quando essa pessoa voltar para você, né, a chance dela voltar, digamos, normal é muito maior do que com a amarração. Na grande maioria das vezes, concluindo, as pessoas que vão fazer trabalhos de amarração, quando elas conseguem trazer de volta aquela pessoa que elas querem, daqui a pouco tempo depois elas vão perder. É raríssimo, pode acontecer? Pode. Mas é raríssimo de uma pessoa falar assim, eu trouxe uma pessoa por meio da amarração e tô com essa pessoa há 10, 15 anos. É muito raro. A grande maioria volta, mas volta só por alguns meses. Depois essa pessoa, ela acaba indo embora de novo. E pior, muitas vezes essa pessoa vai embora com ódio, com raiva de você. Essa pessoa talvez ela nem saiba diretamente que você fez algum tipo de amarração. Mas de alguma forma ela sente que você foi o pior problema. Então eu já vi diversos relatos de pessoas em que até conseguiram trazer de volta, mas a pessoa foi embora pouco tempo depois. E não só isso, a pessoa foi embora, mas odiando completamente aquela pessoa, assim, ao ponto de nem querer ver mais. E aí, as chances de fazer trabalhos de amor no futuro já acabou, porque a pessoa tá realmente decidida a nem querer, tem ódio, tem raiva de você. Então, na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, não faça trabalhos de amarração. Faça trabalhos de amor. Então, voltando aqui um pouquinho, qual que é a primeira regra? Regras, assim, não são obrigatórias, né? São regras que eu sigo e que eu recomendo. Primeiro, tenha consciência, porque assim você vai refletir melhor sobre o que você quer. Segundo, tenha resiliência, porque você fazer trabalhos de magia com fé, com vontade, com confiança é bem diferente de você fazer trabalho de magia porque você está completamente desesperado e com medo. Terceiro, não faça trabalho de amarração, por mais desesperado que você esteja. E quarto, também, que é uma coisa muito interessante, que é sobre as outras pessoas. Você pode fazer trabalhos de magia onde você vai pedir que certas habilidades elas fiquem com você. Não necessariamente você vai colocar o nome de outra pessoa. Porque o que acontece? Qualquer trabalho de magia, quando você coloca o nome de outra pessoa, a chance reduz um pouco, tá? De você ter o que você quer. Por quê? Porque, primeiro, a outra pessoa ela tem as proteções dela. Segundo, é a vida dela, é o destino dela. Não tem, na grande maioria das vezes, aquilo ali não tem nada a ver com você. Então, uma coisa é você fazer rituais de amor na qual você seja o seu principal alvo. Você está dando liberdade para que isso aconteça. A outra pessoa nem sempre. Então, é muito importante vocês saberem disso. Quando vocês forem fazer trabalhos de amor e vocês forem colocar o nome de outra pessoa, é bem interessante vocês consultarem um oráculo antes, tá? Porque se você conseguir fazer só para você mesmo, tipo, não, eu quero ter uma atração, exemplo, eu quero estar com uma energia de atração muito forte, né? E eu quero que as pessoas onde eu esteja estejam sempre pensando coisas boas de mim. Aí você vai estar influenciando, mas o alvo é você mesmo. Agora, no mesmo momento que você for colocar o nome de outra pessoa ou de outras pessoas, é muito interessante você consultar o oráculo antes, como eu já mencionei. Porque quando você consultar o oráculo, um oráculo de confiança, ele vai conseguir ver os caminhos que estão entre vocês. Então, antes, consulte um oráculo. Porque o oráculo ele vai conseguir saber se essa pessoa tem sentimentos por você. Se essa pessoa tiver sentimentos por você, melhor. Essa pessoa não tem nenhum sentimentos por mim, então a minha chance é zero? Não. A sua chance é menor. Porque o espírito, a espiritualidade, eles vão ter que criar esse sentimento nela. Ou nele, né? É uma coisa que vai demorar mais. Porém, né, é importante. Se existe sentimento, se talvez essa pessoa ela tenha interesse
em ter algum relacionamento com você, mas tem outros empecilhos que estão no meio. Mas principalmente também, além de ver sentimentos e ver como é o interesse dessa pessoa, você vê os caminhos. Porque pode ser que os caminhos ali estejam abertos entre vocês ao ponto de que, né, ao vocês seguirem essa quarta regra, né, de você tomar um maior cuidado ao colocar o nome de outras pessoas, né, se o oráculo mostrar possibilidades, aí você vai ter muito mais segurança de estar colocando o nome de outra pessoa também. Porque existem algumas pessoas que elas são muito fora da casinha, né? Existem algumas pessoas assim que elas vão querer ter um relacionamento com uma outra pessoa, muitas vezes, porque vamos voltar um pouquinho. Lá no exemplo do solteiro, não tem o solteiro que ele quer ter um relacionamento? Às vezes, essa pessoa não tem ninguém em mente. Às vezes é uma pessoa assim, pode aparecer quem for, que eu vou analisar, né, e ver se é isso que eu quero. Mas tem algumas pessoas que elas já têm alguém em mente. Às vezes é um amigo, às vezes é uma amiga, às vezes é um ex. Então, nesse caso, apesar de mesmo vocês tendo já tido alguma relação, alguma coisa, é interessante porque às vezes a pessoa ela tá pedindo uma coisa que ela pode até ter o resultado que ela quer, claro, mas às vezes a pessoa ela tá é uma pessoa que às vezes é amiga há muitos anos, então nesse caso específico, né? Ainda assim vale consultar o oráculo, vale. Mas nesse caso você vai observar que por exemplo, o cara ele tá querendo ter um relacionamento com a amiga dele, que é desde a infância, e essa amiga dele muitas vezes vê ele realmente somente como amigo, né? Ou às vezes nem isso, às vezes é uma pessoa que ele sequer ainda conversou, que é outro ponto, né? Às vezes a pessoa sequer, esse cara sequer conversou com essa mulher ainda uma vez na vida, mas ele já quer ter um relacionamento com ela. Então, né, antes de colocar o nome de outra pessoa, consulte o oráculo, veja as possibilidades direitinho, veja, né, se há caminhos abertos, veja o sentimento dessa pessoa, que é uma forma respeitosa de você seguir também. Quinta coisa, não utilize da magia apenas para suprir alguma coisa que você tá precisando. Por quê? Primeiro, magia é algo sério, magia é algo sagrado. Segundo, a área de amor e relacionamento, ela é uma área sagrada também, o que dobra essa preocupação, ok? E a espiritualidade e os espíritos, eles são ocupados. E quando eu falo espíritos, eu estou falando diversos espíritos que atuam nesse campo. Eles são ocupados. Então, quando você for chamar eles para qualquer questão, inclusive em outros vídeos eu vou falar o importante para você saber da sua área financeira, da saúde, né? Vou falar das outras áreas, mas assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa que está solteira, ela quer ter um relacionamento. Tem algum problema? Nenhum. Ela está no direito dela? Sim. A magia pode ajudar ela? Completamente. Porém, o que está motivando? Isso é uma coisa que eu levo em consideração. O que está motivando essa pessoa a estar querendo ter um relacionamento? Porque, exemplo A, às vezes essa pessoa ela vai chegar e vai falar assim, eu quero ter um relacionamento porque a minha vida financeira já está estável, porque a gente sabe, né, que a vida financeira ela é importante, né? Muitas pessoas elas estão preocupadas em ter um relacionamento com alguém, mas elas esquecem, né, o básico, que é você precisa estar com uma vida financeira estável. Você não precisa estar ganhando muito. Se você está ganhando muito dinheiro, ótimo, mas não precisa, né? Só de você estar uma vida financeira estável, pagando suas contas ali, ótimo. Aí a pessoa ela vai falar, continuando. Ele vai chegar e falar assim, eu quero ter um relacionamento porque minha vida financeira está estável. Eu tinha problemas de saúde, como ansiedade, né, síndrome do pânico, entre outros problemas de saúde, mas agora eu já estou tratando, já estou muito melhor nisso, né? Porque você não vai querer jogar uma carga imensa de problemas psicológicos em cima de uma pessoa nova na sua vida, né? Aí você, além da sua vida financeira, além da sua saúde, você quer ter porque você sente que você pode contribuir. Você está querendo ter um relacionamento com uma pessoa porque você quer agregar a vida dessa pessoa. Você quer que essa pessoa agregue a sua vida, mas você também deseja agregar. Você sabe que você é uma pessoa útil. Você é uma pessoa que, você estando na vida dele, você estando na vida dela, você vai fazer uma boa diferença. Você vai melhorar, você vai edificar. Isso é uma palavra muito importante.
Você vai edificar a vida daquela pessoa. Isso é diferente de uma pessoa que ela vai buscar ajuda espiritual. Ela pode ter o resultado dela mesmo assim? Pode, não tô falando que não vai ter. Mas é diferente da pessoa que ela muitas vezes vai estar buscando um relacionamento porque ela está muito carente. Então você vai perguntar para essa pessoa, né? Ah, por que você está querendo ter? Por que você está querendo ter este resultado? Né? E aí a pessoa, às vezes ela não vai nem saber responder. Ela vai estar perdida. Você deve buscar magia quando você está perdido? Não. Ponto. Às vezes você vai perguntar por quê. A pessoa, não sei, né? Não... É porque deve ser legal. Ou, porque... Não tem essa. Quando isso é perguntado, a resposta ela já tem que vir na mente na hora. Você não precisa sequer pensar. Se você está buscando a magia, quando não que alguém vá lhe perguntar, mas vamos supor que você está buscando a magia e vamos supor que um espírito em si, ele vai chegar e te perguntar, por que você quer isso? Você tem que responder na hora. Não, eu quero por isso, isso e isso. Você não tem que sequer ficar pensando. Você não tem que ficar com dúvida. Você já sabe o que você quer. Você está buscando a magia para concretizar, para trazer para o plano físico isso que você está querendo. Então, a pessoa que, eu não sei, eu quero testar, eu quero ver, muitas vezes não é a melhor opção. Mas pior ainda do que às vezes a pessoa não saber o que quer, porque dá para você consultar oráculo, dá para você ver o que a pessoa quer por meio de uma conversa. O pior é a pessoa ela tá querendo por um motivo fútil. Então, quando a pessoa ela quer ter uma pessoa por um motivo fútil, às vezes para uma vingança pessoal isso pode acontecer. Eu quero essa pessoa porque quando eu quis essa pessoa, ela não quis, aí agora eu vou me vingar. Sabe, esses motivos fúteis. Ou então, como o próprio exemplo que eu citei. Às vezes a pessoa ela tá querendo coisas tão grandiosas e tão sagradas como é um relacionamento. Por mais que seja um relacionamento de 1 mês, 3 meses, 1 ano, ela tá pedindo uma coisa tão sagrada, uma coisa tão importante, mas o motivo é um motivo tão fútil. Às vezes a pessoa só tá carente, né? Às vezes a pessoa ela tá precisando cuidar de outras áreas da sua vida antes de focar na área de amor e relacionamento. Quantas pessoas às vezes estão extremamente doentes, com muitas dificuldades financeiras, e elas estão dando uma prioridade para a área de amor e relacionamento que não é a área que elas deveriam estar dando naquele momento. E elas optarem por fazer essa escolha vai trazer consequências muito ruins para ela. Sexto, não basta apenas fazer trabalhos de amor e você não mudar. Esse também é uma coisa muito interessante. Existem muitas pessoas que vão fazer rituais de amor e elas vão conseguir ter o que elas querem. Só que vai passar pouco tempo depois e elas vão perder aquele resultado que elas tiveram. Isso acontece demais, tá? E por que isso acontece? Existem vários motivos. Trabalho mal feito, o profissional que você contratou não foi bom, pode ser que você deixou passar alguma coisa, mas uma coisa que na maioria das vezes acontece é o fato de que a pessoa ela fez o trabalho de amor, ela conseguiu o que ela queria, ela conseguiu aquela pessoa, porém, ela continuou com os mesmos problemas e com os mesmos defeitos. Vamos criar um exemplo aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Mas vamos supor que um casal terminou depois de, vamos criar aqui 2 anos. Passou 2 anos, o relacionamento acabou. Então, a mulher ela vai buscar a magia para trazer esta pessoa de volta. Nisso, ela consegue trazer a pessoa de volta, mas é importante a pessoa refletir aqui. Qual que foi o motivo do término? Muitas vezes, o motivo do término foram brigas, discussões, traições, às vezes um querendo dominar o relacionamento, um querendo estar acima do outro o tempo todo, às vezes por orgulho, né? Então, às vezes, as pessoas não assumiam que estavam erradas. Então, o que acontece? Você conseguiu o que você quer de volta? Ótimo. Agora, mude também. Então, seja por meio do oráculo, ou seja por meio de uma reflexão, observe quais foram os erros que vocês estavam cometendo. Porque se você traz essa pessoa de volta e os mesmos erros e problemas continuam acontecendo, a tendência vai ser a falência mais cedo ou mais tarde. Então, se você teve essa bênção espiritual de conseguir recuperar o seu casamento, de conseguir recuperar o seu namoro, a melhor forma de você agradecer a espiritualidade
é você mudando. Porque é muito provável que, por mais que a outra pessoa tenha tido falhas, por mais que esta outra pessoa que você se relacionou, ela tenha cometido erros, nesse momento, o mais importante é você parar e olhar para si mesmo. Você deve olhar para si mesmo e você deve começar já com urgência a corrigir todos os erros. Então, se vocês brigavam muito, por exemplo, agora é o momento ideal para que vocês parem de brigar. Brigas acontecem, mas não ficar brigando igual estava acontecendo antes. Orgulho é a mesma coisa. Se você estava sempre achando que estava certo, nunca aceitava que estava errado, é o momento de você começar a abrir um pouco mais a sua mente. Mesmo que você precise assumir que você está errada, mesmo para que não gere problema. Já vale a pena. Se você conseguir evitar uma grande briga no relacionamento, mesmo que você seja a pessoa errada, considerada errada, não tem problema, você evitou um problema. Você evitou uma discussão que poderia gerar um término, por exemplo. Então, isso é não só isso é bom até para a espiritualidade, porque você vai estar passando uma mensagem para a espiritualidade do seguinte, você vai estar falando, olha, eu estou querendo ter esta pessoa para mim, porém, eu não estou aqui reclamando. Eu estou consultando oráculo, eu estou me melhorando como ser humano. Eu estou realmente me aprimorando para que quando esta pessoa vem até mim, quando eu conseguir ter esse resultado, eu vou já ter corrigido os principais problemas e as principais falhas que eu estava tomando ali naquele relacionamento. Por isso, né, faça trabalho de amor, não de obsessão, igual eu expliquei, mas acima disso tudo, melhore. Seja uma versão cada vez melhor de si próprio, porque isso vai fazer uma grande diferença. Até mesmo para futuros relacionamentos. Porque você não vai estar fazendo isso só pela pessoa que você pediu. Mas você vai estar fazendo isso também pelas próximas pessoas que vão surgir na sua vida também. A sétima causa é que muitas vezes também as pessoas elas estragam muito antes de procurar magia. Eu percebo que há um padrão muito negativo entre as pessoas que vão pensar sobre trabalhos de magia, que é o seguinte: a pessoa ela só acha que magia é útil quando a situação já está numa desgraça completa. Ela não pensa que quando começou a surgir os primeiros problemas na relação, ali, que começou a ficar meio estranha a relação, que aquele é o momento mais apropriado para buscar a magia. A maioria das pessoas, elas esperam piorar muito a situação. Então acontece briga, acontece ameaça de separação, aí volta, aí separa de novo, aí vai ter outra traição, aí de repente a pessoa vai embora, aí eles começam a brigar de novo, aí começa a ter aquele relacionamento extremamente obsessivo. Enquanto isso, a pessoa que já era para ter buscado a magia, não busca. Enfim, muitas pessoas, elas parecem que elas esperam o pior momento possível para buscar a magia, né? Mas não é assim que deve acontecer. Você deve ser uma pessoa esperta e que a partir desse estudo que nós estamos fazendo sobre a área de amor e relacionamento, você agora já vai ser essa pessoa mais inteligente. Você pode buscar magia até mesmo quando a sua situação ela tá boa. Mas isso é uma coisa que infelizmente a maioria das pessoas não fazem, igual eu expliquei, né? É aquela velha questão, né? A maioria das pessoas elas só buscam, digamos, Deus quando elas estão assim no fundo do poço. Agora, quando essas pessoas, e a gente tem muitos relatos disso, né? Agora, quando essa pessoa ela tá bem, digamos assim, financeiramente bem, seu relacionamento tá bem, elas esquecem completamente da espiritualidade e de Deus também, né? Isso acontece também na magia. Quando a pessoa ela tá bem, assim, ela olha pra magia e vê como uma coisa praticamente inútil, né? Agora, quando ela tá no fundo do poço, aí a magia é sua única salvação, é sua última salvação. É na qual a pessoa ela vai colocar toda a sua esperança, entre aspas, em cima disso. Então, essa sétima causa ela é uma reflexão que você deve ter a partir de agora. A sua vida estando ótima, existem trabalhos de magia para quando a sua vida está ótima. Não vou citar os exemplos agora. Tá lá eu vou deixar o link do blog para que vocês acessem lá e vejam que existem vários pedidos para quando a sua vida está muito boa. Agora, o essencial mesmo é você fazer o seguinte: quando você começar a perceber
os primeiros sinais de declínio na relação amorosa, ou quando você começar solteiro a perceber que os seus caminhos estão começando a ficar estranhos, mesmo aparecendo uma pessoa ou outra, aí sim é um momento ideal para você procurar magia. Porque você procurar magia no fundo do poço, assim, quando você já estragou tudo, quando você já tentou de tudo, quando você já ferrou tudo que tinha para ferrar, aí você também está colaborando para sua própria derrota. Então, se você não quer buscar a magia para quando a sua vida ela está boa e plena, não tem problema, você não está fazendo nada de errado. Mas nos primeiros sinais, você já deve ser a pessoa que deve se ligar e deve começar a procurar ajuda espiritual, porque esse é o melhor momento. É o momento em que os primeiros sinais estão sendo apresentados. Por fim, uma outra coisa que eu acho muito interessante também é você respeitar os ciclos da sua vida, não ficar forçando muito as coisas. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, uma coisa muito inteligente que vocês devem saber, muito interessante, é que a vida de vocês ela é repleta de ciclos. E basicamente, enquanto você não respeita isso, os ciclos eles vão se tornar ciclos repetitivos. Inclusive, isso é mencionado no arcano da Roda da Fortuna no seu aspecto negativo. No arcano do tarô, a Roda da Fortuna, ela tem o seu aspecto positivo e ela tem o seu aspecto negativo. No seu aspecto negativo, a gente fala exatamente sobre esses ciclos repetitivos que você não aprende, ou porque você não está aceitando, ou porque você está dificultando muito as coisas, ou porque você não aprendeu o que você precisava aprender. Então o ciclo, ele novamente se reinicia. E ele vai persistir na sua vida até você aprender, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha, se, por exemplo, se o seu relacionamento ele acabou, tá? Seu namoro, seu casamento, por mais que isso seja algo ruim, algo que você não quisesse, e eu tenho total empatia por você ter esse pensamento, compreenda que talvez isso seja apenas um ciclo na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Então eu vou citar 2 exemplos de ciclos. Existem vários. O primeiro deles é o fato de que o seu relacionamento com aquela pessoa chegou a um ponto de ruptura, ou ele acabou, mas isso não é uma coisa ruim, por mais que pareça. Porque sempre existe a possibilidade de que daqui a algum tempo vocês terem a oportunidade de se relacionar de novo. E quando a pessoa ela não sabe disso e ela vai buscar a magia para essa finalidade, existe sempre aquela possibilidade dela acabar estragando esse processo. Porque o ciclo seria terminar, aí a pessoa vai ficar sozinha, ou às vezes até vai ter outro relacionamento, por mais que você não goste disso. Mas depois, os caminhos entre vocês vão acontecer de novo. E aí vocês têm a chance até de ter um relacionamento muito melhor, bem mais maduro do que o que vocês tinham anteriormente. Então esse é só um exemplo, claro. Então, a pessoa que ela às vezes for querer se meter no meio desse ciclo, não deixar com que esse processo ele aconteça, a chance dela impedir que isso aconteça, que esse ciclo e que ela volte a ter nova chance com aquela pessoa aconteça. Então, muitas vezes a gente tem que ter essa resiliência, né? Apesar de que essa resiliência ser o segundo conselho, né? A segunda regra, eu acho que é muito importante. Porque a gente não... É uma coisa muito de criança, né? Quando uma coisa ruim aparece na nossa vida, por mais que a princípio a gente pense que isso é ruim, aí eu já estou falando do segundo ciclo, né? Do segundo exemplo, aquilo na verdade pode ser uma coisa muito boa. Quantas vezes na nossa vida a gente não perdeu um trabalho que a gente queria muito e a gente achou aquilo horrível, o pesadelo, o fim do mundo, mas na verdade depois a gente conseguiu ter um trabalho ainda melhor, um emprego melhor. Isso acontece muito com as pessoas o tempo todo. Relacionamento também. Muitas vezes a pessoa ela perde um relacionamento e aí ela pensa, nossa, nunca mais vou ter um relacionamento igual a esse. Né? A pessoa ela acredita que ela nunca mais vai conseguir aquilo de novo. E ela fica tão apegada àquilo ali, mas porque ela não sabe que
isso pode estar acontecendo, essa coisa ruim ela pode estar acontecendo, mas no fundo tem um propósito bom. E o propósito bom, muitas vezes, seja ter um relacionamento melhor. Porque isso acontece com, provavelmente aconteceu, e vai acontecer com a grande maioria de vocês. Não é porque uma coisa ruim está acontecendo que é uma maldição, que é uma coisa que a gente está sendo punido, né? Às vezes sim, a gente está sendo punido, às vezes por decisões ruins, e claro. Mas, muitas vezes, essa coisa ruim, ela só é uma sombra, sabe? Ela só é uma névoa. Porque atrás disso tem algo bom, que é uma coisa que acontece muitas vezes. Então, quantas vezes a pessoa, ela, às vezes, termina um relacionamento, ela acha que ela nunca vai ter um relacionamento tão bom igual aquele, e ela consegue ter um relacionamento melhor que aquele, e que se isso não tivesse acontecido exatamente como da forma como deveria, ela não ia conseguir ter tido esse êxito na sua vida amorosa, né? Na sua vida financeira, na sua saúde, em todas as outras áreas também. Então é importante ter essa. É importante você respeitar esses ciclos, né? Quando você faz, por exemplo, trabalhos de amarração, você não respeita o ciclo. Você está forçando o ciclo. E a chance de dar um problema é muito grande. Agora, quando você faz trabalhos e rituais voltados à área de amor e relacionamento de forma inteligente, de forma intuitiva, mesmo que você esteja nesse processo de ciclo, você não vai estar forçando ele. Você pode estar querendo mexer em algumas coisas ali, mas você está com todos os conselhos que eu passei. Primeiro, você está com consciência. Segundo, você está com resiliência. Terceiro, você não está fazendo trabalho de amarração. Quarto, você vai, entre aspas, evitar colocar o nome de outras pessoas sem consultar o oráculo antes. Você não vai ficar utilizando a magia simplesmente para suprir uma carência, uma coisa superficial sua. Você vai estar fazendo trabalhos de amor, mas você vai estar mudando também e se melhorando como pessoa. Né? Você vai ter observado os sinais antecipadamente antes de dar um problema maior. E por fim, você vai estar respeitando o ciclo. Então você vai fazer os trabalhos, mas você vai estar respeitando esse ciclo, entendendo que podem ter coisas muito boas vindo para você aí sim, ou pelo menos um bom aprendizado para você. Então você quebrar você forçar esse ciclo, né, pode te levar a perdas de resultados realmente muito grandes. Então respeite esses processos que estão acontecendo na sua vida, mesmo que você queira mudar eles, é importante você ter respeito e entender que podem ter coisas ali que você não está vendo, mas que podem estar acontecendo ao seu favor. Por fim, é isso. Eu mencionei 8 situações, certo? Essas 8 situações, eu recomendo que todo mundo que vá fazer trabalho de magia ou que vá contratar um profissional tenha em mente. Porque essas 8 coisas já vão fazer com que você, ao segui-las, você aumente a sua chance de ter resultado. De o que você está pedindo ser mais bem visto espiritualmente, de você não estar quebrando nada, nem tirando nenhum fio, né? Eu citei o exemplo de você abrir essa porta, né? E ter vários fios no mundo espiritual, é você ter cuidado com o que você está fazendo. Os benefícios são vários, mas tem essa noção, tem essa consciência, né? Tem esse respeito, tanto com o oráculo quanto com esses ciclos, porque você seguindo essas 8 regras, elas podem te beneficiar muito, não só em trabalho de magia, mas também na sua vida.